Via Varejo despenca mais de 70% em um mês. Será que a carruagem virou abóbora? Tarará. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z. Hoje temos o prazer de receber Daniel Nigre aqui do Dica de Hoje, nosso parceiro aí, nosso amigo de investimentos, que a gente já acompanha há bastante tempo. A gente vai falar sobre Via Varejo, uma empresa aí que caiu mais de 70% a ação dela em um mês. Impressionante essa queda, uma das maiores da Bolsa nesse banho de sangue que a gente tem assistido. E a gente vai saber um pouquinho da opinião do Daniel sobre a empresa, se é oportunidade ou não. Antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tocar o sininho da notificação também, curtir esse vídeo se vocês gostarem, beleza? Primeiro, eu queria falar para vocês, antes de chamar o Daniel, que a gente falou com alguns gestores sobre a empresa, e o Fernando da Trópico, né, o Trópico Valor, tem um investimento, um fundo de ações, eles compraram a ação, né, compraram a empresa em reestruturação lá, quando estava ainda R$ 4,40. Ela foi para R$ 15 depois. Nessa média, eles venderam, nesse valor, quase 3/4 da posição aí. E aí ele até botou um texto para a gente, falou com a gente que nessa crise de agora, o fundo estava com apenas 4% na empresa, né? Comentou que a família XP e a família Cliente de volta entraram para o negócio, né? Acabou virando um novo case aí, e eles estão até otimistas. Dizem que com preço de 11, 12, eles nem acham tão assimétricos assim, mas que nesse valor agora é injustificável. Então, a gente vai saber a opinião do Daniel sobre esse case bem falado no mercado aí. Daniel, a palavra é tua. Boa noite. Tá, primeiro eu queria agradecer aí, muito bom estar aqui no canal da Carteira Z. E antes da gente falar do case da própria Via Varejo, é importante a gente falar que está ocorrendo um movimento no mercado que chama Flight to Quality, ou seja, as empresas, né, as melhores empresas, aquelas empresas maiores geradoras de caixa, elas estão caindo menos. Aquelas empresas geradoras de caixa, de cada um dos segmentos, elas caem menos do que as outras. Por quê? Porque os investidores eles estão aproveitando que nesse momento de queda eles têm oportunidade de comprar aquelas ações que eles antes nunca imaginavam que eles iam poder ter essa chance. Então houve uma migração, por exemplo, nesse mercado da Via Varejo, de saída de Via Varejo para comprar, por exemplo, Magazine Luiza, que caiu 50%. Caiu bastante? Sim, mas muito menos do que a Via Varejo. E isso está existindo em todos os setores. Se você pegar lá, os bancos menores caíram mais, por exemplo, do que Itaú e Bradesco. Se você pegar uma empresa, por exemplo, de shopping center, se pegar a JHSF e a Multiplan, você vai ver que a Multiplan caiu menos do que a JHSF. Você vai ver que uma construtora pequena, por exemplo, igual a Trisul, ou igual a, sei lá, vai caiu mais, né, porque é pequena, do que construtoras maiores, como uma Exetec ou uma MRV, por exemplo. A Elbor Então, chegou a R$1, né, Daniel? A Elbor, por exemplo. eu pensei na Elbor, mas eu não acho a Elbor tão pequena para dar o exemplo. Mas poderia ser o exemplo também. Ela é muito menor do que Cyrela, MRV, etc. Embora a Cyrela tenha caído bem também. Mas está tendo esse voo para a qualidade, ou seja, investidores querendo ter segurança. Investidores querendo investir no mercado de ações, sim, mas eles procurando segurança. E a Via Varejo hoje, infelizmente, ela não dá essa segurança para o investidor. Por quê? Porque ela é uma empresa que ela tem uma dívida líquida ainda muito grande. Ela tem 4 bilhões de dívida líquida. Quer dizer, ela precisa gerar caixa para que ela possa pagar essa dívida líquida dela. Ela ainda tem, tá? E aí eu posso compartilhar aqui a tela e vocês vão dar uma olhada que ela ainda tem uma queda de receita. O quarto trimestre ainda não aparece aqui no meu relatório, aqui no Guinvest, mas a gente vê aqui, ó, a receita dela ainda está em queda, margem bruta dela, o lucro bruto caindo ainda, a gente vê o resultado operacional negativo aqui, embora ela tenha tido aqui
um impairment, um provisionamento no último trimestre, até injusto a gente usar isso, mas mesmo assim, mesmo que a gente desconsidere o último, a gente vê que a tendência dos resultados ainda é de queda. Mesmo a geração de caixa operacional aqui é uma geração de caixa operacional pequena e insuficiente. Patrimônio líquido dos acionistas está caindo e a gente vê aqui as margens em queda e a dívida, como eu falei aqui, crescendo nesses últimos trimestres, né? Então é importante a gente mostrar essa situação. Então, quer dizer, é uma empresa que na hora que a recuperação da economia parece boa, forte, que os consumidores vão consumir mais e etc., parece uma empresa boa. Igual várias outras small caps pareciam boas. Estavam muito bem encaixadas para um momento de recuperação da economia, porque na recuperação da economia, até mesmo um ou outro desperdício acaba sendo relevado, porque você consegue aumentar mais o preço, você aumenta a margem, você coloca um aumento de custo nas costas do cliente, do consumidor, e agora a gente vê que não vai ser tão fácil assim. A gente vai ver uma retração da economia nesse ano no Brasil, provavelmente os custos que ela está tendo para fazer toda essa reestruturação não devem conseguir ser pagos com um volume menor de vendas e ela pode ter um aumento do endividamento e talvez até não voltar ao lucro líquido como se esperava dela esse ano. Então, esse é um racional que tomou conta dos investidores. Então, o que os investidores preferem? Se eu vou estar numa empresa que não vai gerar o caixa, né, que eu necessito, eu vou para aquela que é mais segura. E qual é a mais segura hoje? A Magazine Luiza nesse segmento, né, nesse setor. Não quer dizer que é uma recomendação. Cabe ressaltar também que a Via Varejo, mesmo no preço atual, como ela teve muito prejuízo, o patrimônio líquido dela caiu, ela ainda opera 4,2 vezes o valor patrimonial. Tá? Então, quer dizer, ela caiu muito, sim, mas ela ainda não é nenhuma barganha se a gente olhar apenas patrimônio líquido. Não é bom a gente analisar somente por um indicador, mas ela não é nenhuma barganha por esse indicador. Pelo indicador lá de Price Sales Ratio, né, que seria aquele preço sobre as receitas, 0,2 vezes parece sim uma barganha. Então, enfim, eu prefiro continuar de fora. E eu queria mostrar aqui para o final um relatório que eu fiz para os meus assinantes em outubro de 2019, em que eu coloco 4 cenários, porque realmente eu achava que estava muito difícil de prever o que aconteceria, então eu quis deixar o meu investidor, né, o meu assinante, livre para ele descobrir qual é aquele cenário que mais indicava aquilo que ele achava. Vamos lá. O primeiro dos cenários seria aquele cenário super otimista. A chance do cenário ocorrer era apenas de 3%. Quer dizer, a Via Varejo vira em 7 anos a Magazine Luiza. Tá? Então seria isso, é ela migrando para ser uma Magazine Luiza em termos de margem, em termos de crescimento da receita, capital de giro caindo, a necessidade, e aí sim a empresa com uma taxa de desconto menor. Tá? E aí o que a gente tinha? Uma chance de ocorrer 3% só, e aí o preço justo da empresa seria de R$ 55 nisso aqui. Então, muita gente imaginou que ela poderia acontecer isso, e acabou aportando nela, inclusive, a 15, 16 reais. Quer dizer, se você acha que a empresa pode chegar a 55 reais, se ela vale 15, você tem aí uma chance de crescimento. Como eu escrevi na época, a chance de ocorrer era de 3%. Aí a gente passa para um cenário otimista, que a margem líquida cresce, mas não cresce tanto assim. Ela fica próxima à Magazine Luiza, evita alguns desperdícios, mas não consegue evitar tanto. Então, margem líquida de 3%, capital de giro caindo também, quer dizer, a empresa consegue rentabilizar com menos estoque, menos contas a receber, menores prazos de recebimento, consegue negociar melhor com os fornecedores, a receita não sobe tanto, mas sobe muito acima da inflação e do crescimento da economia, chance do cenário ocorrer 27% naquela época, preço justo da ação R$ 14,44. E aí a gente vinha para os cenários que eu achava que era o base, que era uma margem líquida crescendo aí 2%, enfim,
a chance dele era maior de todas, 55%, e aí a chance desse cenário, a preço justo da ação 4,76. Eu ainda tinha um cenário que era o super pessimista, que aí a ação valeria questão de valor patrimonial, quer dizer, uma empresa que entra em recuperação judicial tem que vender os ativos e aí dividiria, entre aspas, esses ativos para os acionistas, que eu considerava também uma quantidade pequena de chance. Então, o meu cenário base de 4,76, hoje ele chegou. Tá? Então, isso eu escrevi quando? Em 31 de outubro, quando ela era carruagem. E ela virou abóbora. Claro que eu não imaginava que seria por causa do coronavírus, mas eu sabia que isso seria complicado. Movimentar uma varejista é muito difícil. E essa margem pequena é muito complicada também. É difícil uma empresa conseguir fazer do dia para a noite um controle de estoque, evitar desperdício, fazer toda essa política de distribuição, você fazer com que um local, um centro de distribuição que hoje não é bem gerido, ele passar a ser bem gerido, você conseguir fazer todo o racional da Magazine Luiza, por exemplo, do e-commerce dela, ele demorou muito tempo. Ele levou, até hoje, ele vai melhorando. Então, demorou 6 anos. Você imaginar que a Via Varejo conseguiria fazer isso em 1 ano, na minha visão, era um extremo otimismo. Então, o meu preço justo, na época, 4,76, chegou nesse momento. E a minha visão é essa. Legal, muito bem colocado. Eu acho que o pessoal vai gostar muito da sua análise aí, realmente acertou bem. E, Daniel, por acaso agora, o Fernando me mandou até, acho que saiu agora à noite, que Via Varejo divulgou que o caixa e equivalentes atingiram 1,36 bilhões, recebíveis de cartão 3,004 bi em 31 de dezembro. Você sabia dessa informação já? Não sabia dessa informação, ainda não analisei, eu estava em live agora há pouco, mas o que eu tenho falado é o seguinte, tá aí a mesma questão que eu analisei nas construtoras. O cenário até 31 de dezembro não tem nada a ver com o cenário que a gente vai enfrentar daqui para frente. Então não adianta você pegar, eu não vi o resultado, não sei se foi bom esse resultado realmente, porque normalmente quando a empresa coloca lá alguma coisa diferente de lucro ou de crescimento, ela botou lá recebíveis de cartão, entendeu? Normalmente o resultado não deve ter sido bom, mas eu não posso garantir agora porque eu ainda não vi. Mas, enfim, mesmo assim, o cenário que a gente vai ver para frente é completamente diferente. Ninguém está analisando o cenário futuro baseado no quarto trimestre de 2019. O cenário era completamente distinto do atual. Legal. O que o Fernando comentou também foi que eles pegam esse preço de agora é o preço de quando a Via Varejo estava quase quebrada, né? Há um tempo atrás. Então, eles já acham uma assimetria nesse momento. E eu queria mostrar agora para o pessoal, para terminar a live... Eu posso ser sincero, eu particularmente não gosto da empresa, tá? Acho que ela tem dentro das partes relacionadas delas alguns conflitos de interesses também que são importantes, e na minha visão ela é uma ação que, enfim, eu não gostaria de recomendar compra, mas para recomendar seria alguma coisa em torno de R$2. Caramba, legal. Então agora, Daniel, eu queria só compartilhar para terminar com o pessoal a carteira, o espião carteira Z. A gente tem, na verdade, as maiores posições, na verdade, todas as posições dos fundos, alguns fundos aí que batem os benchmarks, na verdade, o Ibov, geralmente é o Ibov, alguns são o IPCA mais 6, há muito tempo. Então, o que eu queria mostrar aqui para o pessoal? A Via Varejo, como ela é bem escolhida entre os fundos, né? Por exemplo, a gente vê aqui que o Versa, esse aqui é de novembro, tá, pessoal? A CVM autoriza somente com essa defasagem de 3 meses, mas a gente vê que nesse período estava um valor bem mais alto, então a gente consegue ter uma percepção de quando os fundos estavam alocados com aquele preço, tá? Então, o Versa 7,64, inclusive o Versa explodiu aqui em dezembro desse ano, de 2019, quase 40% nesse mês. GTI de Mona do André Gordon, 5,86. Real Investor do César Paiva, 4,50. Então é quase uma unanimidade aqui. A gente vê o XP Lundbase do J. Braga, 17,88 na empresa. O Bogari, 1,21. Brasil Capital, 2,8, um pouquinho menos. Azequest, o Dynamo não tem nada. Então a gente vê aqui o Távola.
Então, a gente vê só o Forpus que estava levemente vendido aqui e o Logos aqui tinha uma pequena posição. Deixa eu colocar para o lado aqui. Então, aqui no somatório dos fundos, ela acabou sendo, se não me engano, a terceira posição de escolha dos fundos e realmente está vivendo esse terror, esse banho de sangue que a gente vê nesse momento de uma queda impressionante de mais de 70% nesse mês. Daniel, você morreu ou não? Você morreu ou não? Não, estou vendo aqui que chegou fato relevante da PetroRio. Ela acabou de postergar todos os planos de negócios de investimentos, CAPEX e reduzir os gastos também. Isso vai ser bom. Isso vai dar um fôlego para ela nesse momento. Legal, mas não tem a ver com o vídeo de hoje. Tá, depois a gente fala sobre isso um pouquinho também. Então, eu acho que deu para explicitar bem para o pessoal a sua análise aí, que é muito relevante no mercado brasileiro, sobre Via Varejo, sobre alguns gestores também, e desse baque, desse banho de sangue. Muita gente tentando pegar esse fundo dela aí. Você falou que o preço seria em torno de R$2, mas muita gente está querendo pegar aquela rabeta ali para pegar uma subida, né, Daniel? Particularmente, nesse momento, eu estou focado em ações que gerem renda, que gerem caixa e que gerem dividendos para a gente. O mercado para small caps ele é bom quando a economia está em recuperação. E agora a gente está vendo um cenário de economia em retração. Claro que daqui a 2, 3 meses pode ser que volte aquele cenário de economia em recuperação. Aí a gente pode voltar a pensar em small caps, aceitar pagar um preço um pouco mais alto, mas nesse cenário atual eu vou nas empresas mais conservadoras. Então o meu preço justo dessas outras empresas que não geram caixa, que seria um turnaround, né, como a gente chama, acaba caindo um pouco. Engraçado que ele falou que saiu o quarto trimestre, aqui no site da empresa continua aqui sem o quarto trimestre, né, continua só terceiro. Eu acho que foi bem agora mesmo, deve ter atualizado ainda. Então, eu até entrei aqui para dar uma olhada rápida enquanto você estava falando, mas aqui no site mesmo ainda não constava. Beleza. Acho que foi muito bom para o pessoal saber um pouquinho das perspectivas da empresa, da sua visão. E eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, o Espião Carteira Z. Tem os fundos aí, as maiores posições dos fundos, como eu falei, todas, na verdade, e a evolução de quando o fundo aumenta ou diminui posição em cada empresa. Então, quando que o Alasca aumentou ou diminuiu posição Magazine Luiza, Petro, Vale. Então, acho interessante para o pessoal ter uma percepção de onde os fundos estão alocando, quais as maiores posições dele. Na verdade, Daniel, como esses fundos, às vezes, têm 1 bi, 2 bi, 3 bi de patrimônio, não costuma movimentar com tanta frequência. Então, a carteira do Espião Carteira Z geralmente é bem aproximada do que os fundos têm agora. Eu queria agradecer aí, Daniel, a sua presença falando sobre esse case importante no mercado. Agradecer o pessoal que tem acompanhado a Carteira Z. A gente fica feliz aí de ter um mês apenas de canal e já passar de 3 mil inscritos aí, agradecendo a confiança de vocês, tentando trazer um conteúdo realmente de qualidade, filtrando. A gente vê no YouTube hoje muita coisa, muita informação, e eu acho que se você entra numa loja de sapato e vê 800 pares, talvez seja pior do que ter 2 ou 3. É muita informação, às vezes causa muita confusão. Então, a gente tenta aqui no canal da Carteira Z filtrar de forma que haja realmente um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Daniel, muito obrigado. E você vai participar do canal mais vezes aqui, que eu vou te perturbar, hein? Boa, valeu aí. Obrigado por chamar, e pode chamar mais vezes sim. Valeu, um abraços aí a todo mundo, pessoal. Até mais, valeu. Tá todo mundo de sangue, ó. É sangue, galera. Amanhã, hoje, dia 19, vai ser alto. Vai sair hoje. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau.